Então, só ajustar aqui para a gente iniciar. Então, vamos lá, dando início aí à apresentação do eixo de abastecimento de água, né? Os serviços, né, de abastecimento de água no município, eles são prestados aí pela Sabesp. O contrato de concessão 10.2 de barra 193, com início aí do contrato em 2012 e tem um prazo aí de vigência de 30 anos. Atualmente, os serviços, eles são regulados aí pela Arcesp. É, a prestação, né, dos serviços de abastecimento de água no município de São Roque, ela é realizada, né, na sede municipal e além de outras 33 bairros e localidades, né, situados em áreas de urbanização específica e rural. Além disso, né, foi durante a elaboração aí do plano, foi observada a presença de 8 sistemas coletivos operados por associações de moradores ou condomínios. Como destaque, né, a gente tem aí que parte dos bairros urbanos de Saboó, Alto da Serra, Caeté e rurais de Ibaté, Rosário de Ouro, Mailasque e Estrada da Aeronáutica, não há implementada aí a rede pública de abastecimento de água, apesar aí de estarem dentro do contrato de concessão. É, o SA ele conta com 4 captações superficiais, né? Além de uma contribuição do SA e de Biúna, e 2 poços profundos, né? Tubulares. As captações elas, superficiais, né? De Araçaí e Cangueira, elas ficam em maior parte do período em stand-by, sendo operadas apenas em caso de necessidade aí de complementação. É, Capacidade de captação de água das superficiais, né, é de 385 litros por segundo e a dos poços aí é de 25 metros cúbicos por hora. O tratamento de água, né, no município, ele é realizado em das águas superficiais, né, é realizado em duas etas e nos poços, né, de Admon-Baça e Vila Lino, é realizado o tratamento simplificado na saída dos poços. A ETA São Roque, ela possui uma capacidade instalada aí de 300 litros por segundo e é responsável aí por aproximadamente 81% do volume de água tratada no município. A tecnologia de tratamento lá é o tratamento convencional, composto aí por coagulação, floculação, decantação e filtração. A ETA Soracamirim é uma unidade compacta de tratamento que se encontra em situação de stand-by. Ela entra em operação somente quando há interrupção da adução de água tratada proveniente de Ibiúna, que abastece o bairro Cangueira. A capacidade instalada nessa ETA é de 15 litros por segundo e ela é composta de 3 módulos de fibra de vidro com a tecnologia de tratamento convencional também, com coagulação, floculação, decantação e filtração. Já a reservação de água no município, ela é realizada em 20 centros de reservação, né, espalhados aí pelas áreas com atendimento, que juntos totalizam um volume aí, armazenado de 8.540 metros cúbicos de água. Conforme preconizado, né, no Plano Nacional de Saneamento Básico, adotou-se para a elaboração desse plano o mesmo conceito de atendimento, que considera adequado apenas o recebimento de água por rede geral, com ou sem canalização interna, ou poço nascente na propriedade com a presença de canalização interna. As demais formas de abastecimento elas são consideradas precárias, né, devido ao potencial de agravos à saúde. Para a definição das metas, de cobertura, né, por, sistemas coletivos de abastecimento de água, foram consideradas, né, as premissas definidas no Plan-SAB, além da Lei Federal 14.026. Então, a meta estipulada para 2033 é de 99% de cobertura e para 2041, ao final do horizonte de planejamento, deverá chegar a 100% de cobertura, né? O índice atual no município é de 87,5%. Já para a cobertura por soluções individuais, né, a meta ela foi definida com base no PSPR, o qual determina aí que para 2038, 100% da população rural dispersa, né, deverá ser abastecida por formas adequadas, né. Então o índice atual aí no município é de 88,7%.
Além das metas de cobertura, né, para acompanhamento do plano, foram propostos alguns indicadores para mensurar a qualidade dos serviços, né? São 4 indicadores que foram propostos. O primeiro, ele é relacionado à eficiência de tratamento, medido por meio do índice de desconformidade para o parâmetro coliformes totais, o qual é proposto que até 1% aí das amostras no ano acusem as presenças desses organismos, sendo que atualmente aí o índice no município é um pouquinho superior, né, de 1,07 das amostras. É, o segundo indicador, ele relaciona-se com a continuidade de serviço, sendo o mesmo indicador que foi proposto no Plan SAP, cuja meta para a região Sudeste é definida de 21,6% das economias ativas não atingidas por paralisações. Conforme os dados do último SNIS, né, as informações necessárias para o cálculo desse indicador não foram preenchidas. Então, a gente não tem esse valor atual. Os dois últimos correspondem ao índice de hidrometração e o índice de perdas de água na distribuição, sendo que apenas há o atendimento aí do índice de hidrometração, que é de 100% no município. As perdas, né, o índice de perdas de água no município ele é de 52,12%. É um valor muito acima aí dos demais municípios do Cerizo e também da meta estipulada aí para 2033, que é de 29%. Então, com base, né, nas observações realizadas durante a etapa de diagnóstico e também após, né, o estudo de demandas do serviço para toda a etapa de prognóstico do plano, a gente tem levantado, a gente possibilitou levantar, né, as principais carências, né? Então, com destaque aí para o índice de perdas no município, né, conforme apresentado, ele está bem acima, então é necessária aí a redução. Além disso, né, o estudo de demanda, do serviço de abastecimento de água, ele observou que a capacidade atual ela é insuficiente para o atendimento frente às demandas de produção, frente aos crescimento populacional, né? Então, é necessário o incremento da produção, tratamento e reservação de água aí dos sistemas no município. Além disso, né, foi observado aí que a captação de água ah, em Junqueira, ela encontra-se acima da vazão outorgada, né? Então, a captação outorgada ela é de 37,50 litros por segundo, sendo captados aí atualmente 60 litros por segundo. Então, é necessária essa adequação aí junto ao órgão competente. E por fim, né, para a população que utiliza-se de soluções individuais, né, é necessário aí um apoio para a implantação aí de formas adequadas de abastecimento de água, né, visto aí que é a maior carência, maior déficit, né, para o serviço, ele encontra-se para essa população. Então, baseado nessas carências, né, foram propostas algumas ações e planos a serem implementados ao longo do horizonte de planejamento, quais apresento agora. Então, primeiro, é necessária aí a ampliação do atendimento para os sistemas de abastecimento de água, né? Hoje, estima-se aí que 12.771 habitantes que vivem em áreas urbanas e rurais ainda não possuem o acesso à água por formas adequadas. Além disso, né, tem um programa aí de ampliação da produção de água, tratamento e capacidade de reservação. É, é, foi verificado, né, no município, né, que há um déficit aí na produção de água de 130 litros por segundo ao final do horizonte de planejamento, né, no ano de 2041, e também a capacidade de reservação, ela deverá ser incrementada em 37,4%, para que possa ser armazenado aí 1/3 do volume de água consumido diariamente, né? Então há um déficit aí de 3.060 metros cúbicos. Uma outra ação aí também proposta é a melhoria no controle das perdas de água, né? Conforme apontado aí, elevados índices de perda, né? Então as ações, né, para o controle, elas devem ser aprimoradas, né? Então é uma ação aí contínua para ser executada aí pelo prestador, a Sabesp, para a redução desses índices aí, até para ir possibilitando, né, o alcance das metas já em 2033. A gente também tem um programa de manutenção dos sistemas coletivos de abastecimento de água, né? Esse configura-se como uma ação contínua para o alcance aí das metas de qualidade dos serviços prestados, né?
Além disso, né, a gente tem um programa de regularização ambiental dos sistemas, né, que deverá ser implementado aí de forma contínua pelos prestadores e visa a regularização ambiental dos sistemas com referente, né, ao descarte aí de resíduos gerados no processo. Para a população, né, a gente tem esse programa de educação ambiental, né, que é voltado aí para o consumo consciente da água, com vistas aí a manter o consumo per capita atual no município, né? É, é previsto o crescimento populacional, né, e com o cenário de mudanças climáticas, redução da disponibilidade hídrica, né, a pressão pelos mananciais ela tende a aumentar. Então é sempre importante a gente garantir aí que sejam mantidos os níveis de consumo de água atuais. E a última programa, né, proposto no âmbito do plano, é um programa a ser executado, né, pela administração pública municipal, que é a titular dos serviços nessas regiões rurais dispersas, que visa a distribuição de kits, né, para o tratamento de água para a população que utiliza soluções individuais, além da capacitação técnica, né, desses usuários. E é uma ação aí também a ser contínua, né? Os investimentos necessários, né? Até em 2033, né, são previstos aí quase 65 milhões de reais em medidas estruturais. Essas medidas englobam obras e intervenções físicas em infraestrutura de saneamento básico. Para o período posterior, né, de 2034 a 2041, os investimentos aí requeridos são da ordem aí de 26 milhões 294 mil reais. Já em medidas estruturantes, ou também chamadas aí de não estruturais, que são ações voltadas ao desenvolvimento institucional, a implementação de mecanismos de participação e controle social, a qualificação dos atores envolvidos ou ao desenvolvimento de estudos e projetos, né? A gente tem aí que são requeridos investimentos da ordem de 6 milhões e quase 500 mil reais até 2033, e no período posterior aí pouco mais de 2 milhões e 600 mil. E também para além, né, desses investimentos em soluções coletivas, né, serão necessários investimentos em soluções individuais. Então, a gente tem que a previsão aí de investir da necessidade aí do aporte de pouco mais de 1,6 milhões de reais até 2033 e de algo em torno aí de 155 mil reais aí no período de 2034 a 2041. Então, essa foi a revisão, né, do serviço de abastecimento de água. Eu abro agora para que todos possam fazer suas contribuições, tirar suas dúvidas ou comentar, ou fazer comentários. Alguma dúvida? Vocês identificam algum ponto aí que a gente tem alguma informação que a gente pode destacar mais durante o plano? Ou uma informação aí que vocês achem que precisa ser revisada? Agora é o momento, gente. Pode falar, Cláudio. Boa tarde a todos. Agradeço a explanação e eu gostaria de saber, passou um pouquinho rápido, qual o número de casas que ainda não conta com água e com esgoto no município de São Roque? Você tem Ah, esses números? eu, eu vou ter aqui, ô Cláudia, o déficit para o serviço de abastecimento de água, né? Que é de termos populacionais de 12.771 habitantes. É, agora, pelo serviço de água e esgoto, a gente precisa, essa informação ela não foi calculada, né? Porque está por eixo, apresentação aqui, durante a apresentação. A preocupação é que muita gente queixa que, apesar de estar servida de água, ela não tem o serviço de tratamento e coleta de esgoto.
Então, esses números que você coloca como necessários, inclusive, para esses projetos de ampliação dos serviços prestados, está prevendo também que hoje, mesmo que tantas residências ou habitações tenham água, não tenham esgoto, o que cria um problema ambiental muito grande, né? Somente nos lugares mais populosos. É porque essa é a apresentação do eixo de água. Aí, a seguir, eu vou fazer a apresentação do eixo de esgoto. A gente também tem esses números e Ah, valores de investimento, déficit também que vão ser apresentados. Tá, Cláudio? ok, muito Quer... obrigada. Então, só para água, né? Isso, esse daqui é só para água. Obrigada. Então, dando sequência aqui, gente, eu vou apresentar o prognóstico do eixo de esgotamentos, prognóstico e diagnóstico, né, do eixo de esgotamento sanitário. Tá aparecendo a tela para vocês, né? Então, vamos lá. No mesmo contrato que abrange o eixo de abastecimento de água, né, a gente tem que as atividades do serviço de esgotamento sanitário, elas estão sob concessão da Sabesp. É o mesmo contrato, né, com início do contrato 2012 e prazo de vigência de 30 anos. E a regulação do serviço hoje ela é realizada também pela Arcesp. O serviço, né, de esgotamento sanitário no município, né, eles são prestados hoje na sede urbana e nas regiões aí de Mailasque, Ponta Porão, Vinha do Sol e Vila do Carmo, né? As demais regiões aí, não há presença aí de sistemas coletivos, né? Então, é uma das coisas, conforme a Cláudia até pontuou, né? Existem mais sistemas coletivos de abastecimento de água no município do que sistemas coletivos de esgotamento sanitário. E isso é um ponto aí que a gente até vai conversar um pouco mais durante essa apresentação. O sistema hoje, ele tem uma extensão aí de rede de 140 quilômetros, né? E possui aí 15.185 ligações, né? O perfil desses usuários hoje predomina, né? Residencial, 89%, seguida aí de usuários comerciais, com 9,1%. Há pouca representatividade aí de usuários públicos, né? Mistos ou industriais. Todo o esgoto coletado, né, ele é destinado a coletores troncos, né, é, que destinam, por sua vez, se destinam a estações elevatórias, né, são 10 estações observadas aí no município, e posteriormente, né, se destina aí o efluente para ET São Roque, né. Essa ET, ela é composta aí por dois reatores anaeróbicos de fluxo ascendente de alta eficiência, né, reatores WASP, e tem um volume de tratamento atual aí em torno de 100 litros por segundo. A vazão média de projeto ela é de 156 litros por segundo, porém ele pode operar aí até uma vazão máxima de 254 litros por segundo. E atualmente, né, conforme dados coletados na época do diagnóstico, né, o percentual de remoção aí da DBO na unidade era de 96%. Há um outro sistema também no município, né? Um outro sistema. A gente tem subsistema, né? Na verdade, que é o do Carmo, né? Esse subsistema do Carmo, ele é composto por apenas 57 ligações, nos quais predominam, né, o residencial, com 91%, e há três usuários comerciais, três ligações comerciais, e duas públicas, né? Esse sistema ele é composto também por coletores troncos, né, e uma estação elevatória, né, que é a estação do Carmo. E os efluentes eles são destinados aí para a ET do Carmo. Essa ET ela é do tipo compacta, né, de pequeno porte, e foi construída para tratar, né, o esgotamento sanitário do bairro do Carmo, e tem um percentual de remoção média aí de 80% de DBO.
Para o atendimento adequado, né, para o serviço de esgotamento sanitário, considerou-se as mesmas premissas, né, do Plansal e PSBR, os quais foram apresentados pelo abastecimento de água. Então, para esse eixo, né, considera-se o atendimento adequado é, quando é realizada a coleta seguida de tratamento para sistemas coletivos ou uso de fossas sépticas para sistemas individuais. É, a gente tem, né, que a meta estipulada aí conforme a Lei Federal 14.026 de 2020 para 2033 é de 90%, né, de cobertura para os sistemas coletivos, sendo o índice atual aí de 52%. Já para as áreas, né, para a população que utiliza soluções individuais, né, e residem fora em áreas geralmente rurais, né, a gente tem que a cobertura estipulada pelo PCBR é necessária, né, para 2038 é de 95% e o índice atual aí é de 55,2%, né? Então é necessário um incremento em 39,8 pontos percentuais. Então, os principais carências, né, identificadas é o baixo índice de cobertura, né, pelo serviço de esgotamento sanitário na área urbana, né, então, conforme apresentado aí no slide anterior. A gente também tem que a ET, né, do município, ela opera com uma vazão média de 100 litros por segundo e possui uma capacidade nominal muito além, né, então ela ainda não está em sua plenitude, né. Só que mesmo assim, parte ainda do esgoto coletado ainda não é tratado. E para as áreas, né, que não são atendidas por sistemas coletivos, né, a gente tem ainda uma elevada incidência aí de fossas rudimentares, que são soluções, né, individuais inadequadas por apresentarem risco de contaminação, além de agravos à saúde, né. Conforme dados aí do censo, quase 45% dos domicílios, né, utilizavam essa forma de esgotamento. Então, as ações propostas, né, no âmbito do eixo de esgotamento sanitário. A primeira, né, a elaboração de estudos de viabilidade e projetos para a implantação de sistemas coletivos, né, de esgotamento sanitário para as áreas hoje que já são atendidas por sistemas de abastecimento de água, né? Então, conforme eu comentei logo no início, né, há presença de sistemas coletivos de água em áreas hoje que não há sistemas coletivos de esgotamento sanitário. Então, a primeira ação visa, né, identificar a viabilidade técnico-econômica para a implantação desses sistemas nessas áreas e aferindo, né, o número de moradores e domicílios a serem atendidos, o número de ligações necessárias, né? Essa é uma ação a ser realizada logo nos primeiros anos do plano. Posteriormente, né, a gente tem o programa aí de ampliação do sistema de tratamento de esgoto, né? Foi, conforme comentado também, né, há uma deficiência aí na rede coletora, né, de atendimento, né, parte da área urbana aí hoje não é atendida. Então, esse programa, essa ação aí visa possibilitar, né, remediar esse déficit aí de coleta e tratamento para as áreas urbanas do município. Essa é uma ação que ser paralela, né, com a ampliação da rede coletora de esgoto. Para as áreas, né, onde forem identificadas a viabilidade e implantação de sistemas coletivos, né, a gente vai ter essa ação, essa outra ação para a implantação desses sistemas, né. Caso não seja viável, né, a implantação de sistemas coletivos, né, é proposto então um programa aí de implantação de soluções individuais de esgotamento sanitário. O conjunto dessas ações aí irá propiciar a ampliação do atendimento adequado, né, pelo serviço de esgotamento sanitário no município, alcançando as metas que foram apresentadas. Além desses programas, né, que visam a ampliação da cobertura, né, foram propostos outros programas para melhoria dos serviços prestados, né. Então, o primeiro é o de manutenção dos sistemas coletivos, né, de forma a garantir que a prestação adequada dos serviços seja realizada, né, uma ação contínua, nos moldes das ações já desenvolvidas aí pela Sabesp no âmbito da manutenção aí do eixo de esgotamento sanitário. Outra ação proposta é de conscientização para a manutenção dos sistemas individuais de esgotamento sanitário, para a prevenção aí de contaminação do meio ambiente e transmissão de doenças, né? Quando
para a operação, né, dos sistemas individuais, os usuários, né, os proprietários desses imóveis, eles são os próprios operadores. Então, é necessário a gente prover aí a capacitação, conscientização dessas pessoas para a operação adequada e também, né, pensando que os novos sistemas, as novas soluções individuais que serão implementadas não se tornem aí fossas rudimentares com o decorrer, né, do tempo. A gente tem que, para o perfeito funcionamento do sistema de esgotamento sanitário, são necessárias ações para identificação e correção das ligações clandestinas na rede coletora de esgoto e de drenagem pluvial. Então, para isso, deve-se implementar um programa contínuo aí de fiscalização em conjunto com as ações de conscientização da população acerca da importância aí de eliminar as ligações irregulares. Para os novos sistemas, né, que serão implementados, né, a gente tem que esses deverão estar licenciados, né? Então, nesse sentido, né, deve-se realizar o monitoramento do efluente e do corpo receptor, englobando aí o mínimo de parâmetros e frequência definidas ou pela legislação, né, pertinente ou pelo próprio licenciamento. E a última ação, né, que é a ação de implantação das melhorias ambientais nos sistemas de tratamento de esgoto, visa a implementação de sistemas de reaproveitamento de subprodutos e reuso de efluentes a partir de estudos a serem elaborados aí pelos prestadores. Os investimentos requeridos, né, para o eixo de esgotamento sanitário. A gente tem que até 2033, para o alcance das metas, serão necessários aí quase 42 milhões de reais em medidas estruturais, né? Já no período de 2034 a 2041, esses investimentos requeridos aí caem um pouco aí para 24 milhões 307 mil. Já em medidas estruturantes, né, ou não estruturais, até 2033, né, serão necessários investimentos aí da ordem de pouco mais de 2 milhões de reais, e no período de 2034 a 2041, um pouco mais de 1 milhão de reais aí em medidas estruturantes. E por fim, né, pensando na instalação, na instalação de sistemas individuais adequados, né, para suprir essa carência observada, né, serão necessários investimentos aí até 2033 de quase 2 milhões de reais, pouco mais de 2 milhões de reais, e no período de 2034 a 2041 de 967.324 reais. Então, essa é a apresentação aí do eixo de esgotamento sanitário. Da mesma forma, eu abro agora para que todos possam tirar suas dúvidas e fazer comentários. Então, já que não houve manifestação, gente, a gente vai dar sequência. Eu agradeço a participação. A Ana Flávia agora vai apresentar o eixo de resíduos sólidos. Olá, pessoal, boa tarde. Como o Rodrigo mencionou, eu vou apresentar agora o eixo de resíduos sólidos. Você quer que eu coloque aqui, Rodrigo? O que você prefere? Posso compartilhar aqui. Prefiro você. Ok, só um instante. Pronto. Obrigada. Então, para falar dos resíduos, né, a gente tem a diferenciação dos resíduos. Então, vamos começar falando dos resíduos sólidos urbanos, que são os resíduos sólidos domiciliares, né, aqueles são coletados nas casas, e também juntamente com os resíduos de limpeza pública. Em relação ao prestador de serviço, né, é a Prefeitura Municipal, pela Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente. Enquanto em relação à política tarifária, há uma taxa, né, cobrada pelos serviços de coleta e limpeza urbana, que é cobrado juntamente com o IPTU. Então, por ser IPTU, né, é cobrado somente da população urbana. Então, os profissionais, né, e equipamentos que estão envolvidos aí no serviço são 24 coletadores e motorista, da prestadora de serviço para coleta dos resíduos sólidos urbanos,
85 agentes privados envolvidos no serviço, né, de manejo de resíduos sólidos. Então, há uma empresa, né, que executa esses serviços. Então, que é a M. Rover, informou possuir 11 caminhões, sendo um caminhão basculante para o centro da cidade. E a destinação final dos resíduos, ela é realizada, né, no aterro sanitário de Iperó, a destinação final. Então, ela é realizada da forma correta, né, destinação dos aterros sanitários. E uma observação que São Roque possui um antigo aterro encerrado, né, localizado na Fazenda Roma, distrito de São João Novo. E dentro dos resíduos sólidos urbanos, né, estão os resíduos recicláveis também, que eles, né, são gerados dentro de casa. Então, em relação a esses resíduos, a cooperativa estava em situação irregular desde 2011 e contava com 20 cooperados. É, Quando a gente visitou o município, né, foi informado que a cooperativa estava em fase de regularização. Então, isso até tem algumas perguntas aqui, se já aconteceu essa regularização, né? Alguma informação para acrescentar sobre esse processo. É, e a coleta seletiva era realizada, né? Quem fazia o processo de coleta mesmo era a M. Rover e, né, direcionado para a Cooperativa Solidária de Materiais Recicláveis, a Copersol. O terreno onde é o funcionamento da cooperativa foi cedido pela prefeitura. E foi informado que possuía esteira, mas não funciona e prensa para compactar os resíduos. Além da cooperativa, né, também são identificados catadores autônomos no município que não fazem parte, né, da cooperativa. E em relação aos resíduos de construção civil, né, os munícipes são responsáveis pelos resíduos gerados, né, então o próprio gerador, ele tem a responsabilidade de fazer a destinação correta dos seus resíduos. Então, o município não fornece esse serviço, então cada um pode fazer a destinação com o aluguel de caçamba, né, e disco entulho que existem no município. Também foi identificado que, em diversos pontos, disposição irregular desse tipo de resíduo. E o município não faz nenhum tipo de beneficiamento ou comercialização de resíduos de construção civil. E, os resíduos de serviço de saúde, eles são resíduos, né, que existem os perfluorocortantes, existem resíduos também que podem ter contaminação, não, né? Então eles precisam de uma atenção diferenciada, eles precisam de uma coleta diferenciada, então não pode ser o mesmo caminhão, a mesma forma que são coletados os resíduos comuns. Então, precisa ser uma empresa licenciada, né, que coleta e transporta corretamente. Então, no caso do município de São Roque, essa coleta, né, e o tratamento e a destinação é realizada pela empresa Polix. Eh, Sendo que, ao final do processo, né, depois do tratamento, a destinação é para o município de Barueri, no estado de São Paulo. Então, a estimativa aqui de geração em 2023 é de 92,2 toneladas desses resíduos, e a geração em 2041 está uma estimativa de 112,3 toneladas. Pode passar? Em relação às metas de atendimento, né? Então, foram considerados aqui o Plano Nacional de Saneamento Básico para as metas relacionadas ao atendimento urbano, e define que a porcentagem de domicílios urbanos atendidos com a coleta direta de resíduos sólidos até em 2033 seja de 100%. Então, o dado atual informado no município é que 100% da população urbana é atendida com a coleta desses resíduos, né? Então, a gente prevê que até 2041 se mantenha esse atendimento e com o aumento populacional, né, com a expansão dos domicílios, que também sejam atendidos para que se mantenha, né, o percentual de 100%. Já para a área rural, foram considerados os indicadores e as metas estabelecidas no Programa de Saneamento Brasil Rural, que é voltado, né, para essa área rural, e determina que a porcentagem de domicílios rurais atendidos por coleta direta e indireta de resíduos sólidos até 2038 seja de 85%, sendo que o dado atual do município é de 73,2%. Então, a gente prevê aí que até final de plano tenha
um crescimento, né, do atendimento e se atinja 100%. Então, lembrando que a coleta direta, ela é a coleta realizada porta a porta, né, que o caminhão passa na porta de cada casa recolhendo os sacos. Já a coleta indireta, que é mais comum para a área rural, né, são apenas pontos específicos em locais onde a população leva os seus resíduos para aquele local e o caminhão, ele passa somente nesses pontos. Pode passar. Então, de acordo, né, com o nosso diagnóstico, foram identificadas as principais carências do município. Então, ponto de disposição irregular pelo município, né, de resíduos de construção civil, resíduos domiciliares, falta de coletores, né, local para que sejam destinados resíduos mesmo ao longo do município, inexistência de ecopontos. E os ecopontos, eles são importantes para que essa disposição irregular, né, em locais que não são permitidos, para que ela diminua. Então, tendo um local ali para levar o resíduo reciclável, resíduo de construção civil, resíduo volumoso, a população destina da maneira correta, né? Então, locais na área rural sem coleta de resíduos sólidos domiciliares, né, de acordo com o percentual de atendimento aí que foi apresentado, ainda faltam uma parcela da população que não é atendida com esse tipo de coleta. Somente parte da área urbana é contemplada com a coleta seletiva, necessidade de melhoria da infraestrutura da cooperativa e necessidade de melhoria de locais de armazenamento de resíduos de serviço de saúde nas unidades de saúde. Então, esses locais nas unidades, eles precisam, antes deles serem coletados pelo caminhão, eles precisam de estar dispostos, né, lá na unidade, e esses locais, eles têm que seguir as normas estabelecidas. Então, precisa ter piso lavável, precisa ter um ralo, a identificação, né, do local, porta ser coberta. Então, foram identificados alguns locais que necessitam de melhoria. Então, de acordo, né, com as carências identificadas e também o diagnóstico feito, a projeção de demanda, foram propostas aqui as ações para o município, sendo elas: ampliação do número de lixeiras públicas por todo o município, campanhas de educação ambiental para melhor separação dos resíduos recicláveis, implantação de placas de proibição e fiscalização pela prefeitura municipal, sendo que essa ação é voltada para os locais, né, onde tem a disposição irregular dos resíduos, para que iniba a população e também tem que haver a fiscalização da prefeitura para que essa ação seja efetiva. Exposição e divulgação da coleta seletiva em todo o município, né, não somente na área urbana. Apoio da prefeitura para melhorias na infraestrutura da Copersol. Então, como eu já tinha mencionado ali, a prensa não estava funcionando, balança, então é necessário o apoio da prefeitura aí para conseguir ajudar, né, a conseguir fontes de financiamento para a aquisição desses materiais. A implantação de compostagem, que é a reutilização dos resíduos, né, orgânicos para gerar um composto rico em nutrientes que pode serem utilizados em hortas, em plantações. Revisão da taxa cobrada para execução do serviço de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana, tendo em vista que, né, o valor arrecadado é bem inferior ao valor gasto com esse serviço, a gente propõe essa revisão. Aumento da frequência de coleta na área rural, então os locais que possuem, né, esse atendimento atualmente necessitam de um aumento da frequência. E instalação dos ecopontos. Então, os investimentos necessários, né, para a execução das ações listadas aqui, até 2033, em medidas estruturais, está previsto 2.496.000. De 2034 a 2041, 1.309.000. Já as medidas estruturantes, até 2033, 243.000 e 234 a 2041, 130.000, dando um total aí até 2033 de 2.739.000 e de 2034 a 2041, 1.440.000, aproximadamente. Então, essa foi, né, a versão resumida aqui do Serviço de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. E a gente abre aqui para contribuições, comentários, atualizações, complementações. Estou à disposição, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Giovana.
Bem, desculpa não ligar a câmera, eu tô com uma instabilidade aqui com a internet, que eu tô com medo de se eu ligar, vai cair aqui. Sem problemas. Se cortar alguma coisa aqui na voz, vocês me avisam. Então, eu sou aqui do meio ambiente da Prefeitura de São Roque, só questão para atualizar da cooperativa, que ficou ali o comentário. Atualmente, realmente teve uma interdição lá na cooperativa, inclusive pela vigilância sanitária, então ela não está mais em funcionamento. O objetivo é a retirada deles mesmo lá por conta da área da prefeitura. Vai sair, inclusive já foi até assinado pelo prefeito durante essa semana, convênio com uma nova cooperativa. Então, a destinação desses recicláveis do município vai acabar indo para outra cooperativa, agora já estruturada. Tá ok, Giovanni. No caso, os antigos cooperados irão para essa nova cooperativa? Então, está tendo um processo de... até com o departamento de bem-estar, porque assim, no município a gente tem algumas vagas de frente de trabalho. Então, por enquanto, eles vão ser remanejados para trabalhar dentro da prefeitura mesmo, para algumas vagas que a gente tem abertas, eles estão com prioridade para isso. Porque essa cooperativa que a gente conseguiu, São Roque não tem outra. Então, a gente teve que buscar em algum município próximo, que é aqui de Biúna. Então, vai acabar indo para outro município, para esses cooperados acaba sendo um pouquinho inviável. Então, a gente vai realocar eles dentro da própria prefeitura. Entendi. Então, no caso, os resíduos recicláveis daí vão ser direcionados para a Ibiúna? Ou a cooperativa Isso. ou a parceria com a Ibiúna vai implementar uma cooperativa aí no município? Vai ser para Ibiúna, por enquanto, até a estabilidade do local lá e a gente definir o que vai ser feito, se vai ser convidada uma outra cooperativa a ficar naquela área. Por enquanto, está indefinido. Tá ok. Giovana, só mais uma solicitação que na oficina eu acho que foi a Márcia que participou, que ela mencionou que é isso mesmo? Acho que foi a Priscila que participou da gente. Não, acho que foi a Priscila, não. Mas só que aí mencionou que ia olhar o documento e enviar para a gente questões no próxima semana e tudo, e eu acho que não foi enviado. Então, se você, o documento está em consulta pública, né? Então, caso você tenha que acrescentar outras informações, né, que lá está detalhado o documento direitinho, atualizar outras informações, acrescentar mais coisas, aí você faz isso por gentileza, né, para a gente atualizar o documento, que ele seja certinho aí com a situação atual do município. Claro, eu atualizo essa parte da cooperativa e também a questão do aterro sanitário, do aterro que está em Iperó, mas é porque foram os dados do sinistro de 2022, agora 2021. 2022 a gente deve estar levando agora para para um aterro aqui em Itapevi, que é um município próximo. Ah, tá ok. Não, esses dados que você está me passando aqui, pode deixar que eu vou atualizar sim. É só se tiver mais questões, porque como aqui a gente apresenta mais resumido, né? Então lá está mais Claro. detalhado, então se tiverem outras informações que você quiser acrescentar, né, é muito bom. Ah, perfeito. Obrigada. Tá ok? Obrigada a você, Giovana. Acho que se mais ninguém fosse manifestar, eu posso seguir, né? O eixo de drenagem. Bom, então, me apresentando, meu nome é Isabela, eu sou técnica do consórcio Cobrapmir, sou engenheira ambiental e vou apresentar para vocês aqui o diagnóstico e prognóstico do sistema de drenagem urbana e manejo de águas pluviais do município. Bom, então, para começar um panorama geral, o município de São Roque, ele tem a ausência do plano diretor, né? Não possui plano diretor específico de drenagem urbana, nem um planejamento para o manejo das águas pluviais das áreas rurais. Atualmente, os serviços são prestados pela Prefeitura Municipal, por meio do Departamento de Obras e Serviços. Então, em relação à macrodrenagem, né, a gente pontua que os principais cursos d'água são o Ribeirão Carambeí, Ribeirão Marmeleiro e Ribeirão Mombaça, e também a presença de galerias pluviais aí na área urbana do município. As fotos aí que são apresentadas
foram coletadas no momento da visita técnica para a elaboração do diagnóstico aqui no âmbito da revisão desse plano. Com relação à microdrenagem, o tipo de sistema declarado pelo município é exclusivo para drenagem, não possui, né, cadastro da rede de drenagem. A limpeza, né, das bocas de lobo e galerias é realizada pela prefeitura, cerca de 10 funcionários alocados para esses serviços. Foram declaradas a existência de 14.500 dispositivos de captação de águas pluviais, né? Isso equivale a dizer que hoje existem 81 unidades por quilômetro quadrado de área urbana desses dispositivos aí de captação. Foram declarados também a existência de 8.000 postos de visita e 100 quilômetros de rede subterrânea. Em relação à rede, equivale a dizer que 65,5% das vias da área urbana aí estão cobertas com rede subterrânea de drenagem. Pode passar. Então, no âmbito do planejamento aqui dos serviços, né, a gente precisa definir o que se refere o atendimento adequado aqui desse eixo do saneamento. Todos os conceitos adotados aqui foram com base no Plan SAB, nos estabelecidos, né, pelo Plan SAB e pelo PSBR. Então, para as áreas rurais, de acordo com o Plan SAB, o atendimento adequado ele é equivalente à ausência de risco de inundação. Aqui, no âmbito da revisão desse plano, a gente propõe a extensão desse conceito, contemplando também os eventos de alagamento, enxurradas e movimentos de massa. Então, para as áreas rurais, esse conceito difere um pouquinho, né? A gente entende que o atendimento adequado refere-se à presença de soluções de manejo de águas pluviais em duas escalas. A primeira na escala da área dos lotes domiciliares, né, também denominados peridomicílios, e no sistema viário interno, que seria as vias rurais aí dessas áreas. Então, são estabelecidas algumas metas de atendimento, né, relacionadas a alguns indicadores, tudo também com base no Plan SAB e no PSBR. Então, para avaliar, né, o atendimento aí das áreas urbanas, o indicador utilizado é percentual de domicílios não sujeitos a risco de inundação nas áreas urbanas. Esse é um indicador calculado com base em um indicador complementar do SNIS, né? O dado atual declarado pelo município é de 98,2% de domicílios sem risco de inundação, e as metas estabelecidas para 2033 e 2041 são, respectivamente, 97,3% e 97,9%. A gente observa, então, que o dado atual aí declarado pelo município ele já é maior do que a meta estabelecida pelo Plan SAB para os dois horizontes. Nesse caso, a gente propõe, então, a manutenção desse percentual de atendimento, né, até ao final do horizonte de planejamento. Com relação ao atendimento das áreas rurais, são utilizados dois indicadores. O primeiro indicador é o percentual de domicílios rurais localizados em vias como pavimento, meio-fio e bocas de lobo. Esse indicador está mais associado, né, à análise da escala aí do sistema viário interno das áreas rurais. É um indicador calculado com base em dados do censo, que são disponíveis apenas para alguns setores censitários. Então, a gente precisa adotar premissas aqui, né, no âmbito do planejamento, e a gente adota que os setores censitários que não possuem dados, né, sobre a existência desses dispositivos, todos os domicílios estariam sem atendimento, né, estariam em déficit. Portanto, o dado atual estabelecido, né, calculado, é de 0%, e as metas estabelecidas para 2038 e 2041 são de 45% e 49%, respectivamente. O segundo indicador, a título de informação aqui, é o percentual de domicílios rurais com dispositivo de controle do escoamento superficial excedente, né? Esse indicador, ele avalia a escala do escoamento superficial no âmbito do peridomicílio. No entanto, de acordo com o PSBR, esse indicador ele é aplicado apenas a setores de aglomerado rural, que não existem no município de São Roque. Portanto, a análise do atendimento nas áreas rurais para São Roque fica exclusivamente voltada para o indicador de percentual de domicílios rurais localizados em vias com pavimento, meio-fio, boca de lobo e demais soluções de drenagem aí, né? Então, com relação às principais carências aí do município de São Roque, a gente pontua a ausência de mecanismos para administrar a prestação dos serviços desse eixo de saneamento, né? A ausência do plano de drenagem urbana, a ausência do plano de manejo de águas pluviais rurais, né? Ou plano de macrodrenagem rural, a ausência de cadastro da rede.
Pontua-se também que foram identificados pontos críticos de alagamento, inundação e deslizamentos no município, e uma carência não só do município de São Roque, é uma carência mais geral, relacionada à necessidade de atualização dos indicadores desse eixo. A gente sabe, é um problema comum, assim, essa ausência de base de dados, né, e dados poucos confiáveis relacionados aí ao eixo de drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Então, a gente pontua a necessidade de atualização dos indicadores, bem como de aumento da confiabilidade aí dos dados existentes, principalmente, por exemplo, os dados de percentual de domicílios em risco, extensão da rede, entre outros. Então, né, no âmbito do planejamento, são propostas algumas ações de forma a sanar essas carências identificadas, bem como as demandas, né, no horizonte de planejamento. Então, são elas, né, realizar o cadastro completo das estruturas e da rede de drenagem urbana, identificar os domicílios urbanos com risco não só de inundação, né, mas também de alagamentos e enxurradas, para a gente melhorar a confiabilidade aí e a análise relacionada ao percentual de atendimento aí nas áreas urbanas. Identificar a existência de ligações cruzadas indevidas entre o sistema de esgotamento sanitário e de drenagem urbana, regularizar a legislação municipal referente ao uso e ocupação do solo, criando instrumentos de controle e verificação, a elaboração de projetos de expansão, adequação e reposição do sistema de drenagem urbana, realizar intervenções na drenagem urbana do município, garantindo a manutenção lá do percentual, né, de 98,2% de domicílios urbanos sem risco, elaborar o plano de manutenção e limpeza do sistema de drenagem urbana, realizar a manutenção e limpeza periódica dos dispositivos de micro e macro drenagem urbana, elaborar o plano de manutenção das estradas vicinais, adequar o sistema viário interno aí das áreas rurais no que tange ao manejo das águas pluviais, garantindo o atendimento de 49% dos domicílios rurais, realizar a manutenção e limpeza periódica das estradas vicinais e estruturas de manejo de águas pluviais, elaborar o plano de emergências e contingências, contemplando aí os eventos críticos de inundação, alagamento e enxurradas, e, por fim, implementar a rede de monitoramento hidrológico, bem como o sistema de previsão e alerta. Com base nessas ações propostas, foram estimados investimentos, né, nos 2 horizontes de planejamento. Então, no primeiro horizonte de 2022 a 2033, no que tange às medidas estruturais, estimou-se cerca de 44,9 milhões de reais, e no horizonte de 2034 a 2041, somam-se mais 23 milhões de reais. No que se refere às medidas estruturantes, para o primeiro horizonte foram estimadas 2,2 milhões e no segundo horizonte mais 1,1 milhão de reais. Então, de forma resumida, esses foram os dados de diagnóstico e prognóstico aí do eixo de drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Se eu puder esclarecer alguma dúvida ou se vocês tiverem contribuições, eu estou à disposição. Ninguém? Bom, então eu acho que é isso, né? Rodrigo, se você puder colocar a tela do site só para a gente passar de novo, né? Então, a gente convida, né, novamente vocês a conhecerem o site da revisão do plano e participar também, né, da consulta pública. Na tela do site aí você encontra informações gerais sobre revisão, as etapas e os produtos gerais. E é isso, né? Nós chegamos então ao fim dessa audiência. A gente espera aí que os dados e as informações estejam condizentes aí, refletindo a cara do município, né? Como eu disse, ainda tem aí a consulta pública, então a gente convida vocês a participarem, a divulgarem. E eu ressalto que é muito importante aí a participação popular, não só a participação dos gestores públicos, né? Bom, então, se mais ninguém tiver considerações, eu agradeço a participação de todos. Agradeço então, gente. Boa tarde.
Obrigada, pessoal. Boa tarde. Obrigada, boa tarde.